Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre taxa de rentabilidade. Por que é importante estudar essa taxa? Bem, a taxa de juros é o fator que mais impacta os resultados dos cálculos atuariais. Então, uma pequena variação na taxa de juros tem uma grande variação no resultado atuarial. Ela deve representar a expectativa da taxa de rentabilidade dos ativos financeiros do plano no longo prazo, e não resultados de oscilações no curto prazo. Então, ela deve ser pensada aí para talvez algumas décadas, já que a gente analisa em planos previdenciários um período de tempo de pelo menos 75 anos. E ela depende de fatores macroeconômicos, ou seja, da economia como um todo, mas também de algumas características que são próprias dos próprios fundos, como, por exemplo, a capacidade de investimento dos fundos e a habilidade do investidor, a habilidade para se realizar estes investimentos. É importante também diferenciar a taxa de desconto atuarial, ou simplesmente taxa atuarial, de taxa de remuneração dos ativos. A taxa atuarial, a taxa de desconto atuarial, ela é a taxa esperada, a taxa de retorno dos investimentos real esperada, enquanto a taxa de remuneração dos ativos é a efetivamente observada. Nós temos uma diferença, né? Se eu esperei um valor maior do que aquele valor que foi observado ou observei um valor menor do que o esperado, tenho um déficit técnico. Se eu observei um valor maior do que o esperado, temos um superávit, ou se as duas são iguais, a gente está aí numa situação de equilíbrio. É importante ter essa diferenciação porque, teoricamente, elas deveriam ser iguais, mas uma coisa é aquilo que se espera, que se utiliza para fazer os cálculos atuariais, que é a taxa atuarial, e outra coisa é aquilo que efetivamente se concretiza. E estes dois valores devem ser comparados a cada avaliação atuarial e ajustes feitos quando necessário. É importante destacar também três componentes dessas taxas. Primeiro, a inflação, que reduz o poder de compra dos recursos financeiros. Um outro fator é a taxa de risco de investimento. Né? Cada investimento é como se tivesse aí um prêmiozinho que deve ser pago, que alguma perda que pode ser observada, dado o risco daquele investimento. E tirando isso, a gente tem a taxa de juros livre. E essa taxa é aquela que a gente deve utilizar nos cálculos, ok? A taxa de juros total deve ser a soma da taxa de juros livres mais o risco de investimento mais a taxa de inflação. Então, é a soma dessas três. Mas aquela que a gente usa seria a taxa de juros livres. Uma estimativa teórica dessa taxa seria a diferença entre as contas de curto prazo do Tesouro e a inflação. Nessa tabela, nós podemos observar para RPPS estaduais aquilo que é a rentabilidade real, ou seja, a taxa que foi observada, e os juros que foi utilizado, a taxa atuarial utilizada do demonstrativo de resultados das avaliações atuariais entregues. Ou seja, aqui nós temos a taxa atuarial utilizada, a taxa esperada, e aqui a taxa observada. Reparem que existe uma grande diferença entre essas duas e no decorrer do tempo. De 2012 a 2015 e 2016, o que se observou foi uma grande variação. Um exemplo, no Acre, observou-se uma taxa em 2012 de 16,9%, mas a taxa esperada era de 6%. Em compensação, em 2013, observou-se menos 12%. A esperada continuava sendo 6%. Reparem que há uma grande variação em um período curto de tempo, mas a esperada para o longo prazo, ela permanece constante. O importante é que este valor esperado, ele reflita o valor médio das rentabilidades observadas no longo prazo. Vocês podem perceber também que para outros RPPS, há outros valores de taxas consideradas e elas têm esse mesmo comportamento de grande variação no curto prazo e nós temos uma estabilidade maior na taxa que é utilizada para fazer os cálculos atuariais
dos RPPS. Observamos também que há uma tendência de diminuição dessas taxas, né? Alguns planos já começaram com as taxas de 6%, que era até então o limite constitucional, o limite pela legislação, na verdade, não na Constituição, mas no decorrer do tempo foram baixando essa taxa, até porque há uma tendência de diminuição da taxa de juros no longo prazo. Mas isso até 2016 não tinha sido acompanhado por todos os RPPS. Neste gráfico, vocês observam aqui no eixo X o tempo e no eixo Y a taxa Selic anual observada, que seria aí talvez uma estimativa daquela rentabilidade total observada no mercado. Reparem como que essa taxa varia no curto prazo, ela tem grandes variações de um ano para o outro, de um mês para o outro, mas nós temos aqui uma tendência de queda dessa taxa no decorrer do tempo. E essa tendência deve ser incorporada na hora de estimar a taxa atuarial. Uma outra observação aqui, nesse outro gráfico, a gente tem também no eixo X o tempo, no eixo Y nós temos o valor das taxas, mas aqui nós temos 3 taxas diferentes. Primeiro, nós temos a Selic, que seria essa rentabilidade total. Nós temos aqui de vermelho o IPCA, que é uma estimativa da inflação no período. E, pela diferença desses dois, aqui na linha verde nós temos os juros reais. Então, reparem que a Selic ela é bem maior do que os juros real. Por quê? Deste valor da Selic deve ser descontada a inflação para ter-se, então, uma estimativa do juros real observado no período. Vocês podem observar também que há uma tendência de queda desses juros reais. Então, isso deve ser analisado com cuidado, porque faremos cálculos para um período de tempo considerável, algumas décadas, e é preciso já incorporar essas tendências nos cálculos desde agora, para não incorrer em utilizar uma taxa maior do que a que deveria ser utilizada e, com isso, superestimar os resultados da rentabilidade e depois, observando um valor menor do que o esperado, tem um déficit atuarial. Bem, como eu falei, nós temos algumas implicações na reserva matemática da escolha correta ou errada dessa taxa atuarial. Nas provisões matemáticas, nas provisões atuariais, quanto maior a taxa de juros adotada, menor será o valor presente das provisões necessárias e vice-versa. Mas reparem, se a gente utiliza uma taxa de juros alta, estimando, portanto, um valor necessário no presente pequeno para a provisão matemática, e no futuro essa rentabilidade não se observa, tem-se um déficit atuarial, porque estimou-se para a necessidade de contribuição atual um valor menor do que deveria ser contribuído. Okay? Valores maiores de taxa de juros resultam em menores contribuições ou maiores benefícios acumulados, enquanto valores menores de taxa de juros resultam em maiores contribuições ou menores benefícios. O que a gente tem que fazer é procurar sempre adotar como taxa esperada, como taxa atuarial, o valor mais próximo possível da realidade. Assim, não se vai ter nem déficit nem superávit, não há uma estimação incorreta do valor das contribuições ou do valor dos benefícios. Bem, aqui temos também algumas referências e nos vemos numa próxima.